aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 matérias e uma atualização para você ficar bem informado. A atualização, no caso, seria os preços das ações estão subindo à medida que o governo Trump estende o prazo das tarifas em 50%. Só que, por outro lado, vai ter problemas com as ações das montadoras. É isso que eu quero trazer para você. Por quê? Olha só essa matéria. Indústria automobilística abalada por tarifas americanas. 550 fabricantes de peças relacionadas só na prefeitura de Saitama. Então você vê que se der algum problema realmente com essa parte do Trump, a prefeitura de Saitama vai se lascar. Porque são 550 fabricantes de peças ali que vão sofrer. E nisso muita gente vai sofrer junto. Por isso que eu venho trazendo para você que toma cuidado, que vai dar problema, né? Se você mora, se você trabalha nessa linha, ou você paga para ver, ou você muda, mas tome cuidado, tá? Vamos ver o que o governo japonês vai fazer, pretende fazer a priori, mas por enquanto ele não está pretendendo fazer nada. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu não vou trazer nossa matéria aqui, né, nesse vídeo, mas uma das moedas de barganha que eles colocaram, eu achei de um absurdo tão igual, como é que eu falo assim, sem igual, desculpa, um absurdo assim, complicado de engolir. O que é? Ai, o Japão vai consertar todos os navios americanos que forem para o Alasca. Então isso aqui é a nossa moeda de barganha. Porra, você virar oficina mecânica de navio é moeda de barganha? Você vê que os políticos japoneses não estão sabendo o que fazer mais. Mas fazer o quê? Na vida que se segue. Olha isso aqui. O povo de Okinawa não é indígena, mas japonês, diz Naoi, descendente da família real Ryukyu, que refuta a afirmação de que Okinawa pertence à China. Porque a China já está falando que Okinawa pertence à China. Então, dependendo do que vai vir por aí, pode ser que a China até tente, tá, futuramente invadir. Você vê que o troço está ficando esquisito pro lado de cá, então eu vou trazer isso para você. Novidades. Correio do Japão introduzirá endereço digital para enviar encomendas para endereços residenciais, usando caracteres alfanuméricos de 7 dígitos. Vou trazer isso para você também, porque isso aqui é uma coisa nova que vai ser introduzida nos Correios. E tem muita gente que compra pelos Correios, né, ou usa os Correios para enviar os produtos. Então, fique atento. Ministro da Agricultura Koizumi anuncia detalhes da venda do arroz estocado por meio de contrato discricionário. Era isso que eu queria trazer para você. Eu estava esperando ele soltar isso. Presta muito bem atenção nessa matéria quando chegar nesse ponto. Só que já vou adiantar, já vou dar um spoiler. Porque tem uns tapados. Não tem outra palavra. Se fizer o teste do pezinho, vai acusar demência, ou o cara usa chapéu de alumínio. Porque o cara vem e fala assim: não, japonês, o arroz vai ser vendido por volta de 2000. E o ministro falou, bem claro, vai ser 2000. Então você vê que a pessoa, ela tem o prazer, ou não sei se a pessoa não sabe ler, não sei se a pessoa sabe interpretar texto, ou não sei se a pessoa só lê o título, ou ela deduz, né, fontes da minha cabeça, ou algo parecido, mas a pessoa não lê. E fala o que quer ali, e por assim vai. Eu tô falando esse tipo de coisa porque não foi só uma pessoa. É tenso pra caralho, é tenso. Só que aqui fala 2000. E eu vou trazer isso para você. Tanto que eu havia feito prospecto também, né? Quando começou a dar a crise do arroz, que eu falei, ó, você tem duas opções. Ou tu compra arroz e estoca, ou paga para ver como é que vai ficar o preço do arroz. Tá aí. Tá. E a última matéria, e não menos absurda, tá? Negociações sobre a emenda do projeto de lei de pensão entre o Partido Liberal Democrata, que é o partido do Kishida, tá? A Komeito e o Partido, como é que é? Democrático. É algo assim. Partido Democrático Constitucional do Japão, que é um nome comprido. Por que eu quero trazer isso para você?
Porque isso aqui é outra coisa absurda. Por quê? O Ishiba, ele havia falado, ó, não dá para mexer nas pensões agora, porque o negócio já está todo comprometido, não dá para mexer. Tanto que está tendo as votações, está tendo os debates para as votações, e as pensões não entraram agora. Aí o que aconteceu? A Comeito e o Partido Democrático Constitucional, por causa das eleições, eles querem dar um aumento. Então eles estão começando a entrar em um acordo com o Partido Liberal no partido do, como é que fala? Liberal Democrata ali, que é do Ishiba. Só que, pensa comigo, se o Ishiba falou, ó, não tem espaço para dar aumento de pensão, como é que eles vão negociar para dar um aumento de pensão? Então espaço tinha. Então você vê que tem muita safadeza por trás. Por isso que eu falo para você, se você não ficar até o final do vídeo, tu vai perder um monte de coisas extremamente absurdas que estão acontecendo no Japão. Se a gente parar para analisar friamente as informações que vêm aparecendo. Então tem muita coisa na parte política do Japão, tem muita safadeza. Eu não posso sair falando muita coisa, eu não posso escrever nas thumbnails, porque o jurídico já me falou, ó, meu, se você continuar fazendo, tu vai perder o visto. Então eu tenho que tomar cuidado, tenho que tomar muito cuidado. Tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Atualização. Na segunda-feira, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? Mas vamos lá. Na segunda-feira, no caso hoje, tá? O mercado de ações de Tóquio viu o índice Nikkei subir, já que as preocupações sobre o futuro da economia global diminuíram um pouco após a extensão do prazo do governo Trump de impor as tarifas de 50% à União Europeia. Isso aqui é bacana. A princípio, sim, não vou trazer os números da Tupix, da Nikkei, porque muita gente não entende e não faz sentido. Tá? Eu gosto quando todo mundo entenda, ou pelo menos 99%, 95% a 99%. Nesse ponto aqui, se eu trazer certos índices, 20%, 30%. Vai entender? Então, besteira. Mas, aqui, o Japão ele pode usar isso com parcimônia para aumentar como é que fala assim, seus ganhos com a União Europeia, para diminuir o prejuízo em relação aos americanos. Porque tem muita coisa absurda que o Japão está tentando fazer. Se eu fosse americano, se o cara me propusesse aquilo que eu havia explicado, né, já tinha falado, em relação aos navios ali. Você acha que faz sentido um negócio desse? A não ser que o Japão vá consertar os navios americanos de graça, a custo zero. Só assim para poder tentar diminuir um pouco o déficit. Porque isso aí, oferecer serviço, não vai beneficiar nada os americanos nessa parte dos navios. Porque o que o Trump quer... Eu não sei se os políticos japoneses eles entendem realmente de política, de economia, alguma coisa. Porque o Trump é o seguinte, ele quer industrializar os Estados Unidos. Isso é fato. Ele quer industrializar os Estados Unidos. Então ele está pedindo para todo mundo fabricar lá. Tanto que você vê que ele falou que ia meter tarifa em 25% na Apple se ela não fabricasse lá. Olha que é uma indústria americana. Então ele quer industrializar. Só que depois que industrializou, vai gerar um monte de produto, ele precisa ter para quem vender. Porque não adianta nada ir para um monte de fábrica para lá, produzir um monte e não ter para quem vender. Então ele quer depois, com a quebra dessas barreiras tarifárias, ter para quem vender. Se o Japão coloca um negócio desse assim, eu vou consertar seus navios, ele não vai comprar nada dos americanos. Ele só vai consertar navio. Então isso aí faz sentido para os americanos? Não faz. Por isso que eu falo que nesse ponto o Japão ele toma umas decisões assim muito errôneas. Eu não sei se eles acham que os americanos são tapados a ponto de aceitar uma coisa dessa. Mas isso aqui para mim é uma coisa bem tapada, né? Mas continuando aqui. Um participante do mercado afirmou: esta manhã, no horário do Japão, o presidente Trump anunciou que, a pedido da União Europeia, concordou em estender o prazo para as imposições das tarifas.
Como resultado, as preocupações dos investidores com o futuro da economia global diminuíram um pouco, porque do dia 1º foi para o dia 9. Então você vê que não teve muito tempo, tá? E as ordens de compras foram emitidas. Presta mais atenção a partir de agora. Ordens de compra foram emitidas principalmente para as ações relacionadas a semicondutores. Então você já sabe que semicondutores está subindo, então dependendo, se você quiser pagar barato, pisa no freio. Só que, enquanto isso, o mercado de câmbio, o iene se valorizou. Japonês, por que o iene valorizou? Vamos chegar lá, gafanhoto. O iene se valorizou em relação ao dólar, em comparação ao último final de semana, a modo de que ordens de venda foram notadas para as ações relacionadas às exportações como automóveis. Então você vê que está todo mundo com medo aqui do Japão dessa parte de automóveis. Então vamos pular aqui. Mas por que existe o risco medo no Japão? Indústria automobilística abalada, né, pelas tarifas americanas, 550 fabricantes de peças relacionadas só ali na prefeitura de Saitama. Então você vê que só em Saitama são 550 fabricantes de peças que vão sofrer. Então você vê que são 550 fabricantes ali que vai ter uma série de pessoas que vão diminuir seu poder aquisitivo, de alguma forma, no caso, menos horas trabalhadas ou sendo demitidas. Então você vê que são 550 fabricantes só na parte de autopeças que serão afetadas. Então você vê que o tamanho do problema que está se tornando aqui no Japão. Por isso que eu venho trazendo isso aqui para as pessoas começarem a tomar consciência. Por isso que eu venho falando já bem antes. Toma cuidado com o seu emprego, agora não é hora de brincar. Se precisar de mudar, se não precisar de mudar, não mude, porque agora a coisa está tensa. Mas vamos lá. As políticas tarifárias do governo Trump estão causando caos na indústria automobilística japonesa. Uma tarifa adicional de 25% foi imposta sobre os automóveis desde o dia 3 de abril e uma tarifa adicional de 25% foi imposta sobre as principais peças automotivas desde o dia 3 de maio. As tarifas adicionais são mais um obstáculo para a indústria automotiva que superou as inúmeras dificuldades desde 2019. O que deu 2019, 2020? Covid. Tá. Incluindo a redução na demanda devido ao aumento no imposto sobre consumo, problemas na cadeia de suprimentos devido à pandemia, escassez de semicondutores e problemas de fraude e certificação. Algumas grandes montadoras deixaram suas previsões de lucro para o ano fiscal indefinidas, alegando incerteza sobre o impacto das tarifas, então o impacto do desempenho de cada empresa provavelmente será significativo. Então você vê que já estão falando que o troço vai ser significativo ali. Nos 4 primeiros meses, 11 fabricantes de peças faliram em todo o país, queda de 15,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, permanecendo um nível mais alto devido aos fatores como redução de produção dos fabricantes e queda nos lucros causados pelos custos. Então você vê que eu venho alertando sobre isso, né, de tempo após tempo. Você vê que já estão começando a aparecer. É o segundo ano consecutivo em que o número de falências durante esse período ultrapassa o 10, empatando o terceiro maior registro, né, o terceiro maior número já registrado em 2017. Então você vê que o número de falências vem aumentando, entre aspas, né? Então você vê que vem acontecendo. E existe uma série de fatores, sim, que é isso que eu venho trazendo aqui para o canal. Só que nesse caso aqui, desse ano, houve uma queda de 15,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Como eu falei que está havendo um aumento, você vê que são por ano. Tá? Dessa vez aqui houve uma queda, mas é o terceiro ano. Já vem seguidos de, como é que fala, de falência. Por isso que a gente tem que deixar muito bem claro que nós sempre temos doidos para poder questionar sem pensar. Tá? Vamos lá. Felizmente, nenhuma empresa faliu na província de Saitama. Mas a província, no caso,
abriga a fábrica Iori da Honda, que é a fábrica de Saitama, e há muitas empresas envolvidas na indústria automobilística. De fato, aproximadamente 550 fabricantes de peças automotivas no estado registrado no banco de dados corporativo compilado pela Tokyo Shoko Research. E a variedade é ainda maior se incluirmos fornecedores de materiais e subcontratados que fazem negócios com a empresa. Eu não vou explicar essa parte de subcontratados, mas dá um problema danado. Quem acompanha o canal que deve se lembrar que eu já expliquei essa história dos subcontratados. Tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontecem aqui. Porque eu sempre dou essas explicações para ficar uma coisa muito bem entendida. Só que nesse caso, como nós temos muita matéria ainda para gravar, não dá tempo. Tá, mas vamos lá. A Nissan, que está sofrendo uma grande crise, registrou um prejuízo líquido de aproximadamente 670 bilhões de ienes no seu resultado financeiro, né? E também anunciou um plano de reestruturação de negócios que inclui o corte de 20 mil funcionários e o fechamento de 7 fábricas. Eu havia noticiado isso aqui no canal. Se as principais montadoras forem forçadas a não apenas reduzir temporariamente a produção, mas transferir para o exterior como resultado das tarifas, o impacto será sentido no futuro próximo, é aquilo que eu havia explicado também o porquê. Forçando os fabricantes de peças automotivas, muitos dos quais são pequenas empresas, a reavaliar suas operações. Além disso, o aumento no custo, como os custos dos materiais, também é um problema sério. Agora com o dólar mais fraco e ele um pouco mais forte, isso aqui vai aliviar um pouco o fardo, mas um pouquinho só, tá? Enquanto as negociações para repassar os aumentos de preços estão em andamento, há vozes dizendo que ainda há pedidos de redução no preço de um fabricante de autopeças do estado, sugerindo que, como na prática do setor, pedidos de cooperação para redução de custos estão sendo feitas a subcontratados. Então você vê que a coisa vai se escalar de uma forma grande, dependendo, a coisa vai piorar aqui. Espera-se que as empresas, principalmente aquelas que têm dificuldade para levantar fundos e não conseguem prever o futuro, não apenas vão à falência, mas também desistem de continuar seus negócios e fecham as portas. Não só haverá perdas de empregos, mas também as habilidades e conhecimentos adquiridos ao longo dos anos serão perdidos, o que pode levar a um declínio na vitalidade da economia local. Já expliquei esse problema em outro vídeo. Portanto, será necessário um apoio adequado da situação, no caso o governo, dá dinheirinho ali. Então você vê que o problema das automobilísticas no Japão está tomando, como é que eu falo assim, uma escalada bem grande. Quem ainda não entendeu isso, sugiro que comece a repensar, porque você vê que a coisa vai ficar muito grande. Você vê que se acontecer alguma coisa no estado de Saitama, nessa parte da automobilística, Saitama vai sofrer. Muita gente vai chorar. Então, vai pisando em ovos aí. Mas vamos lá. Mais uma matéria polêmica. Deixa eu molhar o bico. Quando eu falo que essa ideia de ONU, OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, não funciona para nada, não serve para nada. Isso aqui é mais um motivo. Tá? Na celebração comemorativa de 80 anos do fim da guerra e do aniversário número 53 do retorno da prefeitura de Okinawa às raízes, realizada na cidade de Nara, toma cuidado, tem Nara e tem Nara, tá? Cidade de Nara, Shomamoro, que é descendente da família real Ryukyu e o 23º chefe da segunda dinastia Sho, disse: se você desvendar o DNA do povo de Okinawa, eles não são indígenas, eles são japoneses. E ele acrescenta: o conselho errôneo da ONU e a alegação de que Okinawa pertence à China
ignoram a história e devem ser firmemente refutados. Em outubro de 2008, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas recomendou que o governo japonês reconhecesse Okinawa como um povo indígena. Por isso que eu falo que essa parte de ONU não vale nada. Você vê que Israel está fazendo o que está fazendo e pergunta se a ONU mandou a força de paz para poder parar Israel, para proteger os palestinos. Não fez nada. Não fez nada para proteger os palestinos, mas fica lá, ai, doe para a ONU, contribua com a ONU para engordar nosso bucho e nós não fazemos nada. E é isso. Por isso que eu falo que eu não sei porque não extingue esse troço. Porque quando um país ele quer ajudar, ele vai lá direto, ele ajuda. A China é um desses. Você vê que a China ele ganha, como é que se fala assim? Ele vai direto ali, ele propõe ajuda, tá? Ele consegue as concessões ali. Só que por trás tem aquela ideia, ó, eu tô te ajudando, mas você me ajuda também, tá? Você vê que no Brasil o Lula ele fechou vários acordos. Se eu não estou enganado, chegou a 27 bilhões. Você acha que isso vai sair assim facinho para o Brasil? Não. Alguma coisa por trás tem. Agora, o que por trás, só Deus sabe. Mas isso coisa tem? Tem. Por quê? Por que a China e a Rússia estão indo muito para o continente africano? Você vê que os outros países não davam muita atenção para os africanos. O Putin, praticamente na África, é um deus. Quem já viu, como é que fala assim, os relatos dos africanos ali, e etc, praticamente idolatra o cara. Falar mal do Putin para os africanos, o pau come, dá briga. Por mais que o Putin esteja errado de sair invadindo a Ucrânia. É tenso? É tenso. Ai, japonês, mas eles são taxistas. Beleza, não importa. Se o cara prega a paz, por que tá indo pra guerra? Não faz sentido. Tá? Então, aí você vê que aí entra aquela questão da OTAN, aí é outros 500, mas a alegação do Putin não é a OTAN. É que a Ucrânia é taxista, para não falar outra coisa, porque o YouTube não permite. Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Então você vê que existe muita hipocrisia no meio. A família Shō, que governava o reino Ryukyu, rendeu o castelo de Shuri em 1879, quando o governo Meiji estabeleceu o estado de Okinawa. A família Shō foi obrigada a se mudar para Tóquio e o reino foi dissolvido. Então você vê que aqui o Japa está te dando um pouco da aula de história do Japão. Olha aí. Sobre a decisão tomada sobre o último rei, né, o rei Shotai, na época, separados, tá? Shotai. Aí vem o nome da pessoa. Shō disse: em meio à situação internacional turbulenta, foi uma decisão histórica escolher pertencer ao Japão, com vista ao futuro do povo de Okinawa. Foi o resultado da escolha da integração à nação japonesa e não da destruição. Sobre o estado atual de Okinawa, ele enfatizou: olhando para o seu desenvolvimento, ainda há muitos problemas. Mas somos capazes de contar a história das ilhas Ryukyu e transmitir parte da cultura como a dança Ryukyu e o Ryukyu Bingata, que é o tingimento tradicional. Então acho que foi a decisão certa a ser tomada. Sobre o retorno de Okinawa ao Japão em 1972, ele destacou que o espírito de Ryukyu e o coração do Japão se uniram e lançaram as bases para a construção de um novo futuro. Foi o momento que foram lançadas as bases para a herança da história e da cultura Ryukyu. Sobre a expressão pertencente, o Japão e a China, ele diz, é enganosa. Ryukyu não pertence à dinastia Qin. E o tributo era em relação em uma relação diplomática igual a Ryukyu, indicando que sua visão de que, historicamente, Ryukyu não pertence à dinastia Qin, que no caso assim que é uma dinastia chinesa. Então você vê que tem um pouco da história do Japão aqui que estou trazendo para você, mas você vê que tem muita coisa assim complicada, que a ONU prega, que os próprios ali, descendentes, já estão desmistificando. Aí vai aparecer algum doido que vai contradizer o próprio descendente ali. A pessoa que tem os documentos históricos da família,
né, a árvore genealógica, o famoso Conceito Rum e etc. ali, todo. É tenso, né? Mas sempre tem um doido tapado para isso. Mas vamos lá. Correios. Soube-se, né, no dia 26 que a Japan Post introduzirá um novo serviço de internet chamado endereço digital. No caso, dia 26 é hoje aqui no Japão. Tá? Então você vê que é uma notícia fresquinha para ti. Que permite que endereços sejam transmitidos usando caracteres alfanuméricos de 7 dígitos. E ao fazer compras online, etc., os clientes simplesmente inserem o número de 7 dígitos ali que adquiriram e as suas encomendas serão entregues na sua casa. Não será mais necessário digitar códigos postais ou endereços e haverá menos risco de cometer erros ao inserir informações. O sistema será lançado pela primeira vez neste mês com o aplicativo dedicado dos Correios. Então quem tiver o aplicativo dos Correios, dependendo, já vai poder fazer a inscrição. Eu, como não uso esse aplicativo do Correio, então não sei te falar. Tá? Mas, né, fica a dica. Os endereços digitais atribuem a cada indivíduo um número exclusivo, como 3 letras, no caso ABC, aí tem o resto, vem números. Tá? Para que possam continuar, né, a usar mesmo o mesmo número, mesmo após se mudarem. Por que é isso, japonês? Porque, basicamente, são obrigados a fazer a atualização. Eu, quando mudei de estado agora, estado não, de cidade, eu saí de Seki e vim aqui para Nakatsugawa, eu fui lá fazer a atualização. Quando você sai de um estado, de uma cidade para outra, você tem que mudar na prefeitura, é obrigatório. Você vai na prefeitura, muda, vai no correio e muda, no correio também. Tá? Isso é obrigatório. Mas muita gente não faz. Aqui nesse apartamento que eu moro, chega cartas de cobrança de pelo menos 4 pessoas, para 4 pessoas diferentes, e 4 brasileiros. Então você vê que tem muito brasileiro que não está pagando conta de telefone. É tenso, é tenso. E olha só, chegou isso aqui para mim hoje. Só que você vê que não tem nome nem nada. Mas o que é isso aqui? O correio, ele está pedindo, com esse Hagaki aqui, para fazer a atualização, né, dos moradores daqui, para evitar esse tipo de coisa, desse tipo de prática, deles ficarem mandando cobranças e etc., sendo que a pessoa não está mais lá. Então eles vão ter um banco de dados que eles vão ver, ó, o morador daquela casa é da Silva. Então todas as cartas que é da Silva vão para lá. Se tiver o nome José, já não vai, porque é da Silva, não é José. Então só vai para lá da Silva, José não vai. Então é isso que o governo tá, os correios eles estão mudando. Tá vendo? Aqui. Para quem conseguir ler, saber ler, ó. E atrás, ó, você vê, ó, tá tudo em branco. Que é para mim fazer a atualização, caso eu queira. Eu não vou fazer, para mim é desnecessário. Eu já fiz no correio lá quando eu saí de Seki. Mas ainda assim, tá? Você vê que aqui eu recebo muitas cartas de cobrança de como é que fala assim, em nome de outras pessoas. É tenso, pô, pra caramba, mas eu vou fazer o quê? Então você vê que tem muitos brasileiros que mudam de estado, mudam de cidade e não atualizam. Aí nisso ficam com débitos nas empresas, fica com débito, né, numa série de locais, aí fala, eu sou um coitado, vítima da sociedade, mas segue as regras do país? Não segue, esse é o grande problema. O brasileiro ele quer tudo, mas ele não segue as regras, que é o mínimo possível. E quando tem mudanças de endereço, como eu falo assim, mudança de estado ou cidade, etc., eu não sei porque que as empresas também não notificam. No caso, a empreiteira poderia ter falado, ó, você está mudando para cá, você mudou o endereço lá no correio, você colocou como é que se fala assim, a parte de redirecionamento de conta e etc. Sim. Porque no correio tem 2 sistemas. Tá? Tem aquele cadastro normal e o redirecionamento de conta, o redirecionamento de postagens durante 1 ano. Depois de 1 ano aquilo perde a validade. Mas tem então todas as cartas que forem
né, tiverem no meu nome, que forem por endereço antigo, elas vão ser automaticamente redirecionadas para mim. Então eu não vou deixar de pagar a conta, receber boleto, etc. Mas tem muita gente que faz esse tipo de coisa, safadeza pra caramba. Só que eu já tenho os 4 envelopes da SoftBank, aquele envelope vermelho de cobrança. Eu nem abro, tá aí. Porque se o ex-dono, o ex-morador daqui vier, eu pego e entrego. Caso contrário, é dali pro lixo. Aí a pessoa não vai pagar a conta, vai ter o telefone cortado. Aí vai falar, eu sou um coitado, eu não recebi a conta. Pá, mas deveria ter feito o que era mínimo de praxe das leis japonesas, e não fiz. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, tem muita safadeza. Tá? Mas continuando aqui. Então, ele está vinculado, no caso os números estão vinculados ao serviço de associação gratuito UID, esse YUID, tá? Da Japan Post. Então, se o usuário se mudar, ele só precisa alterar o endereço registrado em seu UID, ou dependendo, só vai no correio ali e já faz. Aquilo que eu expliquei, mudança e outra coisa. Mesmo com a introdução de endereços digitais, o método atual de anotar o código postal e o endereço para receber ou enviar as correspondências continuará sendo usado. Repito, mesmo com a introdução dos endereços digitais, o método atual de anotar o código postal e o endereço ao enviar, né, ao receber ou enviar, continuará sendo usado. A Japan Post espera que o novo serviço seja usado por sites de compra online, instituições financeiras e outras empresas. Eu falei aqui na mudança de endereço, de mudar de estado, cidade, etc. Se você mudar de um bloco, se você morar no mesmo prédio, apartamento 1, apartamento 2, se você mudar do apartamento 1 para o apartamento 2, você tem que fazer isso. Você tem que ir lá na prefeitura, mudar seu endereço na prefeitura, você tem que ir no correio fazer isso. Não importa para onde você se mude, você tem que fazer isso. Tá? É lei aqui no Japão. Então vamos aqui, essa parte aqui é bacana, isso aqui eu gostaria que você prestasse muito mais atenção do que o normal. Por quê? É a parte do arroz. O ministro, ele veio a público, ele trouxe, saiu um monte de matérias, né? Eu peguei o máximo possível para trazer o máximo de informação para você. Só que sempre tem uns dementes que falam que vai ser por volta, que não sei o que. Não é por volta, é isso. E eu vou trazer isso para você, tá? Escuta só. Eu não posso colocar o vídeo todo, porque o vídeo todo tem mais de 4 minutos. Eu só posso colocar por... fair use, que eles falam, o YouTube ele usa para uso justo, no máximo 30 segundos. Ultrapassou isso aqui, pode ser passível de sanção. Então por isso que eu só posso colocar pequenos trechos, de acordo com as regras do YouTube. Sim, eu li as regras do YouTube, que é aquele calhamaço de coisa. Mas é o mínimo que eu poderia fazer para poder usar a plataforma. Mas é muita coisa, tá? Dependendo, é tenso. Mas vamos lá. 備蓄米放出の新たな方法を詳しく見ていきます。まずは売り渡し価格です。競争入札によるこれまでの平均落札価格の半額程度に下げるとしています。具体的にはですね、60キロあたり消費税込みで11,556円、これを5キロに単純換算しますと963円になります。この場合、店頭 Quem escutou isso aqui em japonês deve ter percebido o tamanho do absurdo que isso está tendo aqui hoje em dia, né? Mas continuando, olha só. での販売価格いくらになるのかと言いますと、農林水産省の試算では売り渡し価格に一般的な流通経費が上乗せされて5キロあたり税込み2160円程度だとしています。政府が売り渡し価格を一律に決めることでこうして販売価格を抑える狙いです。 Tá bom, né? Senão, ó, já deu 50 segundos, eu posso tomar coquinho aqui, mas vamos lá. O ministro da Agricultura, Florestas e Pesca, anunciou os detalhes sobre a venda do arroz estocado sob contratos discricionários. Eu estava doido para sair logo isso aqui para eu poder trazer para você. A empresa, no caso assim, o governo japonês, né, no caso, juntamente com as empresas,
planejam vender os itens para grandes varejistas, incluindo varejistas online, por cerca da metade do preço médio do lance do vencedor até o momento, o que deve manter o preço de venda na loja por cerca de 2.000 ienes, sem impostos. Com impostos vai para 2.000 e pouquinho, tá? Mas você vê que o preço de venda é 2.000. O chorizo é outros 500, no caso assim, o imposto. Será que dá para colocar um pedacinho aqui? Ah, dá. Fala, ministro. はい、おはようございます。先週詳細を公表すると申し上げておりました随意契約による政府備蓄米の売り渡しの具体的な内容についてご説明をさせていただきます。米の価格は昨年と比べ約2倍にも上昇しています。これまでと同じやり方をしていては国民の皆様の期待に応えられないと考えました。 Tá bom, né? これは Isso aqui foi o discurso que ele fez ali, quando ele estava fazendo a introdução do arroz discricionário aí. Tá, isso aí é só um pedacinho, só para você ter ideia da coisa como é que tá. Mas continuando aqui, como o preço do arroz continua subindo, mesmo após a liberação do arroz estocado, o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, vem considerando mudar o método de venda do arroz, né, estocado de licitação competitiva para contratos discricionários. São duas coisas diferentes, tá? De acordo com o plano, o arroz será liberado num total de 300.000 toneladas de colheitas da época de 2021 e 2022. Então você vê que não é um arroz novo. O público-alvo são os grandes varejistas, incluindo varejistas online, que pode movimentar mais de 10.000 toneladas de arroz por ano. Serão aceitas inscrições diárias para a quantidade a ser vendida aos consumidores até o final de agosto desse ano. Então as empresas vão conseguir comprar, por enquanto, até o final de agosto para revender. Então se você puder fazer um grande estoque de arroz, porque 2.000 ienes vai estar barbada, tá? Como é que se fala? O faça. Sugiro que eu faça. Pega um dinheiro ali, faz uma alavancagem, né? Como é que se diz? Ou dá um... Alavancagem, no caso, é pegar um empréstimo aqui para você investir ali, tá? Faça um empréstimo, alguma coisa. Mas compre arroz, estoque esse raio desse arroz. Ah, já não é novo, mas beleza, você compra um arroz novo, depois você mistura. Você vai, como é que se fala assim, absorver muito dessa... Como é que se fala assim? Dessa inflação. Mas continuando aqui. Os preços variam dependendo do ano e da colheita, mas a média eles serão vendidos por 11.556, incluindo o imposto de consumo por 60 quilos. Esse preço de 11.000 é um saco de 60 quilos, o que é cerca de metade do preço do leilão que foi feito na época do Eto. Ou seja, 963 ienes por 5 quilos. Então já dá para você ter uma ideia, antes que apareça algum demente enchendo o saco, que para o varejista, o arroz ele vai sair o saco de 5 quilos por 963 ienes. Olha isso. Por isso que eu falei para você, se você não ficar nesse vídeo e pegar essas informações, tu é muito doido. Mas, porque já dá para você ter ideia de como é que vai ser a transação, como é que as coisas serão e assim vai. O Ministério da Agricultura estima que, quando os custos gerais e de distribuição forem adicionados a isso, o preço nas lojas de varejo ficará em 2.000 ienes. 2.000 ienes por 5 quilos, sem impostos. Ou seja, 2.160 ienes com impostos. Claro que dependendo ali, pode ser que tenha algum varejista ali um pouco mais mal intencionado que pode vender acima disso. Não sei de dizer, porque vai depender da forma que vai ser o contrato, que está escrito ali, discricionário. Então existe a descrição da forma que pode ser vendido, da forma que pode ser feito. Tá? Então eu não sei, porque ele não soltou todo o discricionário ali, então não dá para mim comentar, mas pode ser que isso aconteça? Pode ser que isso aconteça. Tá? Mas de qualquer maneira você vê que o ministro está falando que
para ele vende ali 2.000 ienes. Além disso, os resíduos serão entregues somente após ter sido transportados para o local desejado pelo contratante e a condição anterior de que o governo recompraria a mesma quantidade, no caso, não foi incluída. Então, não é que o governo iria recomprar, a pessoa teria que recomprar ali. Isso aqui é, como é que fala? Erro. Não tem mais. Então, quem comprar, o grande varejista, então não vai ficar atrelado ao governo no ano que vem. Tá? Isso é muito bom, como é que se fala? Parte de contrato. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca começará a aceitar as inscrições por e-mail das empresas interessadas a partir do dia 26. E o arroz estocado será liberado, dessa vez deverá estar nas prateleiras das lojas já no início de junho. O ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Koizumi, dirigiu-se à equipe ministerial e disse: chegamos a uma conclusão de que não podemos atender à expectativa do público se continuarmos a fazer as mesmas coisas da mesma forma. Isso é óbvio. Se você já está tendo um resultado pífio, por que que não muda a forma? É isso que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta certas coisas. Você está fazendo tal coisa, não está dando certo na sua vida, pô, muda a forma que você está fazendo na sua vida. Porque se você está seguindo certas direções e não está legal para você, é sinal que você está fazendo algo errado. Então muda a direção. Tente outras coisas, né? Amplie os horizontes, mas não permaneça no erro. Errar é humano, não há problema. Permanecer no erro é burrice. Venderemos arroz todos os dias ao preço definido pelo governo e poderemos tê-lo nas prateleiras dos supermercados já no início de junho. Alcançaremos o preço estável o mais rápido possível e evitaremos que as pessoas abandonem ainda mais o arroz, porque tem muita gente abandonando. O Ministério da Agricultura criou uma nova equipe dentro do Ministério para responder ao aumento do preço do arroz. A equipe recém-formada será composta de aproximadamente 40 pessoas, incluindo pessoal do Departamento Regional de Administração Agrícola, e a equipe terá um total de aproximadamente 500 pessoas, com um vice-ministro liderando a equipe. Koizumi, que participou da cerimônia de lançamento, disse: não há dúvida de que o público mais deseja nesse momento é estabilizar o preço do arroz. Isso é óbvio. Tá? E que a tarefa urgente é entregar o arroz barato e saboroso aos consumidores o mais rápido possível. Gostaria de pedir sua ajuda para cumprir as responsabilidades do Ministério da Agricultura, impedindo que preços continuem altos e evitando que as pessoas abandonem o arroz. Mas no caso de impedimento do preço alto, não tem como. Porque a própria JA já está inflacionando o preço do arroz. O preço da próxima colheita ela já está em até 40% mais cara do que dessa safra. Então você vê que a própria cooperativa do Japão já inflaciona o arroz. Por isso que eu falo para você, se você vê esse arroz no mercado, compra. Compra e estoca. Ah, japonês, mas ele pode ser ruim, não interessa. Compra, estoca e mistura. Eu faço arroz misturado aqui em casa, não há problema. Tá? Falar em arroz misturado é o seguinte, é que nessa matéria aqui ele não trouxe, mas numa outra matéria, que se eu abrir todas as páginas aqui de matéria, seria 1 hora só falando do arroz. Porque uma matéria fala uma coisa aqui, uma matéria fala outra coisa ali. Então eu li todas e vou trazer o resumão aqui para você. Esse arroz, de acordo com a parte discricionária, ele pode ser misturado. Então quem comprar esse arroz, a empresa que comprar esse arroz, ele pode misturar esse arroz com outros grãos, não há problema, fazendo um blend, de acordo com as regras. Então o arroz que você comprar, faz de conta assim, tem 3 indústrias, não vou dar nome porque eu não vou fazer lobby para ninguém, no caso assim, né? Não vou fazer merchan para ninguém, porque ninguém me paga para isso. Então tem empresa A, B e C. Então dependendo, se você comprar arroz na empresa A, B e C, ela pode dar diferença. Porque aquilo pode estar misturado com uma porcentagem de coxa Ricari, aquele pode estar misturado com um outro tipo de arroz, aquele pode estar misturado com cevada. Porque tem muita empresa que ela está misturando cevada no arroz. Tem vários bentôs
que é vendido em vários locais, congelados, que quando você pega o arroz ali, ele tá com cevada. Porque tem bentôs vendidos congelados, que ele sai numa média de 300 de alguma coisa a 400. Sai muito mais barato do que você pegar no Combine. Fica a dica. Tá? Então, às vezes compensa pegar esses bentôs de 400 ienes em outros locais, compensa. Repito, são congelados. Depois você precisa esquentar ali. Mas são bem mais baratos. Mas quando você vai comer, tá lá. Tá? Cevada no meio do arroz. Por quê? Para baratear o preço. Então tem muita empresa fazendo isso. Então só tome cuidado, tá? Nesse tipo de coisa. Também. Mas a parte discricionária ali da regra permite fazer isso. Então, se você pegar arroz de vários locais diferentes, você vai sentir vários sabores diferentes por causa dessa mistura. Porque tem o arroz de Fukui, tem o Koshihikari, tem o Atsumon, né? Tem outros tipos ali. Tem vários tipos. Tem uma infinidade de arrozes aqui no Japão. E você vai sentir diferença se eles usarem essas misturas. Então, só toma cuidado com isso. Tá? Por isso que eu falei que se você não ficasse aqui no vídeo até o final, seria doido, você ia perder muita informação. Mas continuando. O primeiro-ministro Shiba diz aos repórteres: acho que foi uma resposta muito rápida, com certeza. O que o Eto estava embaçando, o Koizumi foi eficiente. Se o Koizumi continuar com essa eficiência, você pode ter certeza. Na próxima eleição para primeiro-ministro, o Koizumi ganha. Por causa desse tipo de ação que ele está fazendo. Escuta o que eu estou te falando. Porque o Koizumi ele tentou para primeiro-ministro já. Quando ele disputou com o Ishiba ali. Mas como o Koizumi não tem tanto nome assim, ele perdeu. Você vê que quem ganhou foi o Ishiba, porque o Ishiba tem, né, o cara já é conhecido velho na parte política ali. Então nisso ele ganhou. Mas se o Koizumi continuar mostrando a eficiência do jeito que tá, ele quica o Ishiba facinho, tá? Do cargo ali na próxima eleição. Mas vamos lá. Acho que foi uma resposta muito rápida. O ministro Koizumi decidiu que era necessário responder o mais rápido possível, dada a situação de que os consumidores estão sofrendo com o que poderia ser descrito com os aumentos extraordinários de preço, e espero que isso alivie as preocupações dos consumidores. Só que verdade seja dita, quem falou para o Koizumi vender de forma discricionária foi o Ishiba. Você vê que o Ishiba ele tem essa cara assim, mas de vez em quando o cara tem umas ideias boas. Você vê que ele está tentando segurar a onda também em vários gastos do Japão. Por mais que as pessoas não gostem, triturem o cara, né, ali, mas ele está tentando fazer o que ele pode, o máximo que ele dá. Claro que o poder dele tem limite. Ele só pode ir até um certo tanto. Aí como é que fala assim? Pessoas que têm poderes ali, vai juntando o poder de um, poder do outro, acaba minando o poder dele. É complicado nesse ponto, sim. Tá? Mas, continuando. Pode ser um pouco mais alto do que quando os vários custos são adicionados, mas estamos fazendo o nosso melhor para atingir os 2.000 ienes. Você vê que o próprio primeiro-ministro do Japão está falando. Por isso que eu falo para você que tem aqueles brasileiros chapéu de alumínio, os caras são meio dementes, falando, não vai ser 2.000 ienes. Tá aí, ó, o próprio primeiro-ministro está falando. Ah, Japão, e o custo de logística? O governo já falou, dependendo da situação, ele vai arcar com o custo de logística também. Está na parte discricionária. Por isso que eu falo para você, toma cuidado onde você pega informação, que tem muita gente passando informação errada por aí, hein? Ó, mas vamos lá. Acredito que há uma possibilidade extremamente alta de atingir isso, utilizando um método sem precedentes de contratação discricionária, e o governo tomará todas as medidas para tornar isso uma realidade. Após anunciar os detalhes, Koizumi foi questionado aos repórteres sobre a garantia e a transparência do contrato, o que ele respondeu: tornamos públicos os nomes das empresas assim que o contrato for finalizado. Isso é bacana, porque o Eto não fazia isso. Não é à toa que caiu. Queremos garantir total transparência e fornecer explicações ao público. Isso é muito bom. Sobre o fato de que o alvo serem grandes varejistas, ele diz:
Acredito que certamente surgirão problemas no futuro, como lidar com lojas locais de arroz e supermercados menores. Então, pequenas lojas você não vai encontrar isso, tá? Fica a dica. Gostaríamos de organizar a equipe que foi lançada hoje e criar um sistema que possa lidar com esses lugares, indicando sua intenção de considerar e expandir o número de compradores no futuro. Então você vê que futuramente pode ser que nas pequenas apareçam, mas não agora. Além disso, em relação às futuras vendas do arroz em supermercados e outras lojas, ele disse: de agora em diante poderemos fornecer aos consumidores diversas opções nas prateleiras das lojas. Arroz de marca comum, que não é arroz estocado, arroz misturado feito de arroz estocado nos leilões nos 3 leilões anteriores, aquilo que eu expliquei antes, né, naquela parte discricionária permite fazer essas misturas. Arroz estocado mais barato, que será lançado dessa vez na marca de 2.000 ienes, indicando que o arroz estará disponível em 3 amplas faixas de preço. Então você vê que o arroz do governo vai ser 2.000, né? Aquele arroz sem mistura, dependendo nada. Se tiver uma mistura, ele pode ser que fique mais caro. Então você já sabe que pode ser que, igual que ele fala, indicando o arroz estará disponível em 3 faixas, né, de preços. Mas isso aí vai depender de quem comprar e a forma que ele fizer a mistura. Então se ele colocar uma mistura de coxa Ricardo, pode ser que fique mais caro. Se for só o arroz ali de 2021, 2022, 2.000 ienes. Então isso vai ficar a cargo de cada um. Então quando for comprar o arroz, use um tradutor que não souber ler. Não saia comprando de orelhada, tá? No caso assim, escutei, esse aqui é bom, vou comprar. Não. Olha ali o que está na frente do arroz, o que está sendo descrito, leia. Para você não comprar um arroz e não tomar um susto, tá? Esse arroz é ruim, como eu falei em japonês, ele é mazui. Sim, mas o que estava escrito lá? Aí que tá. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca começou a aceitar inscrições das empresas, né? O briefing para as empresas foi realizado online desde as 4 horas da tarde e contou com a presença de representantes de grandes varejistas, né, que estavam considerando a compra do arroz estocado. Grandes varejistas, pode ter certeza. O Ion é um deles, então fique esperto. Tá? Após o briefing, eles enviaram os e-mails ao Ministério da Agricultura informando a quantidade que desejava comprar para a solicitação de compra. Parará. A última matéria não vai dar para colocar, porque tem muita coisa aqui. Sobre o arroz estocado pelo governo que está sendo vendido às grandes varejistas pelos contratos discricionários, o Izumi Kazunari, que é o professor emérito da Universidade de Miyagi, com amplo conhecimento de produção e distribuição de arroz, afirmou, ele não falou, ele afirmou, o papel do arroz estocado é entregar o arroz barato, né, aos consumidores rapidamente. Acho louvável que ele tenha feito isso em uma grande mudança em relação à forma que as coisas estão sendo feitas rapidamente. No entanto, quando questionado se o preço médio do arroz, que atualmente custa 4.000 ienes, incluindo impostos de 5 quilos, né, com o arroz de 5 quilos, cairia significativamente, ele ressaltou: os preços de compras estão altos. Reduzir o preço significaria que alguém teria que reduzir suas perdas. Pelo contrário, teria que aumentar as suas perdas. Não reduzir, aumentar as perdas. Porque se ele está absorvendo o aumento ali, ele está deixando de ganhar. Então ele vai tomar o prejuízo. Então não é reduzir, é aumentar. Reduzir o preço significa que alguém teria que reduzir, no caso assim, aumentar as suas perdas, e depende se conseguiriam fazer isso. O governo acredita que existe uma possibilidade do arroz caro ficar mais barato. Não, não vai ficar assim. Porque isso aqui é uma... Escuta bem o que eu estou te falando. Isso aqui é uma sazonalidade. Não é o que vai acontecer. Escuta o que o Japa está falando. Mas estou preocupado que isso seja surpreendentemente improvável. Acho mais provável que o arroz caro continue caro. Sim. Porque isso aqui é uma sazonalidade. Por que a sazonalidade? Porque o governo está socando o arroz por
período de tempo. Depois que o governo parar de socar o arroz ali, claro que muita gente comprou, então não vai comprar por um certo momento não vai comprar arroz. Então o preço vai se permanecer um pouco estabilizado naquele momento, mas a partir da hora que começarem a ter o povo começar a recomprar o arroz, aí é a hora que a coisa vai começar a degringolar de novo, porque o governo ele vai ter que recomprar o arroz. Que todo o arroz que ele está colocando agora, ele vai ter que recomprar para poder suprir o estoque que ele deixou. Então tem um buraco desse tamanho. Só nessa brincadeira, se a gente somar o que o Ito soltou, mais que o Koizumi está soltando, são mais de 600 mil toneladas. Então o governo vai ter que recomprar essas 600 mil toneladas, para a questão de segurança já em regra dele. Então você vê que na próxima colheita serão menos 600 mil toneladas que vão para o povo. E nisso o que vai acontecer? Falta de arroz de novo. Aí só que nisso nós temos que contar que não é só a parte do governo, nós temos as exportações também. Nós temos os turistas que estão aumentando. Então cada turista que vem, parece aquele bando de gafanhoto que quer comer pra cacete. Então é mais arroz vendido. Que é mais arroz que vai ser para os estoques dos restaurantes e hotéis e ryokans, que não vai parar na mão do público comum. Então você vê que a chance de o arroz cair, ele é muito pouca, o preço do arroz. Então na hora que eles cortarem essa sazonalidade, vai ser um estrago no mercado de novo. Por isso que eu falo para você, compre arroz, estoque, porque na hora que isso começar a acabar, na hora que passar essa sazonalidade, você vai conseguir absorver esse aumento. Há tempos atrás, quando eu fiz o primeiro prospecto, eu havia feito uma grande compra de arroz. Eu estou sem comprar arroz até hoje, desde aquela época. Então você vê que eu absorvi esse aumento no arroz desse tempo todo. Então eu vou esperar agora chegar esse arroz de 2.000 ienes, eu vou fazer uma nova compra de novo. Eu vou fazer um grande estoque de novo. Para quê? Para absorver durante um bom tempo. E é nisso que você vai fazer o seu dinheiro render. Se você absorver certas inflações que acontecem, você consegue fazer seu dinheiro render, você consegue fazer seu dinheiro para poder fazer aplicações, fazer várias coisas, sem ter que ficar tendo gastos após de gasto. Me desculpe, a última matéria não vai dar tempo, tá? Porque aqui entrou muita explicação. Mas é muito bacana, então fique o alerta. Se você tiver uma grana sobrando, corra atrás desse arroz de 2.000 ienes do governo. Mas já dá para você ter uma ideia que o governo quer vender a 2.000 ienes. Mas os varejistas vão poder colocar mais 2 linhas de preços. Então não culpe o governo se você encontrar a coisa um pouco mais cara, porque isso está na parte discricionária. Mas terá o arroz de 2.000 ienes. É o que eu pelo menos eu pretendo comprar esses 2.000 ienes. Aí depois vou lá, compro um saco um pouco mais caro, de um koshi hikari, e faço uma mistura ali, bacana. Tá? Antes que alguém me pergunte a proporção de mistura, não sei te falar, porque vai depender muito da qualidade do arroz que eu comprar, no caso do governo. Se for um arroz de sabor bom, dá para fazer menos mistura. Mas se for um arroz com saborzinho assim, bem rançoso, aí tem que aumentar a mistura. Tá? Não dá para me passar a proporção por causa disso. Porque eu sei que vai pessoas me perguntando a proporção que eu uso de mistura. Não dá para dizer. Tá? Vai depender muito do que vai vir. Mas espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você se programar para o futuro aqui no Japão. Principalmente essa ideia dos 2.000 ienes aqui, pô, vai ajudar pra caramba. Mas fica a dica, grandes lojas e lojas online. Tá? Pequenas lojas de bairro, etc., não vão ter, de acordo com o governo aqui. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo do canal. E Maido!